Bom dia. Samuel tinha razão, estamos mesmo desfalcados. Já sabem, estando aqui à frente não conseguimos ver para trás e então... graças a Deus podemos estar na sua presença e podemos meditar na sua palavra. E hoje o tema que nos propomos meditar é Deus soberano. Falar que Deus é soberano, falar da soberania de Deus, tem tanto de óbvio para nós que somos filhos de Deus, que cremos que a palavra de Deus é verdadeira, é a verdade. Tem tanto de óbvio como de complicado. Concordam comigo? Basta assinar. Concordam comigo? Ou será que não? Eu gostava de vos provar isso mesmo pela palavra do Senhor e por algumas considerações que vamos falar, vamos ter nesta manhã. Depois de vermos como a Bíblia, que queremos ser a palavra de Deus, nos mostra Deus, o Deus que não conhece tempo, não é limitado por Ele, a sua grandeza não tem limite, o seu conhecimento e espaço limites não têm, tudo cria pela sua palavra, só de o proclamar. Sustenta tudo e garante o equilíbrio de todas as coisas, não será difícil afirmarmos quem é que manda. Pois não? Esta era uma daquelas perguntas que eu tinha preparado para as crianças. E perdoem-me, eu trouxe ilustrações para as crianças, mas eu vou fazê-las aos adultos também, está bem? Não é difícil, pois não? Concordam comigo? Não é difícil, depois de considerarmos isto, depois dos atributos que temos visto até agora, do nosso Deus, que revelam o seu caráter, não é difícil nós afirmarmos que é Deus que manda. Afirmar que Deus é soberano é proclamar o seu poder, o seu domínio, a sua supremacia sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas lhe são sujeitas, toda a criação depende dele, tudo o que acontece é por seu decreto e propósito divino. Não há nada que aconteça que fuja daquilo que é o propósito, o plano de Deus. Afirmar que Deus é soberano é dizer que o Deus que cria as coisas é o mesmo que governa, domina e sustenta tudo aquilo que criou. Dizer que Deus é soberano é afirmar que o Deus que fala é o mesmo que cumpre aquilo que planeou e que prometeu. Afirmar que Deus é soberano é dizer que o Deus que ouve e vê é o mesmo que tudo conhece antes mesmo de conhecer, antes mesmo de acontecer. Nada lhe é oculto. Dizer que Deus é soberano é afirmar que Deus faz o que faz e nada lhe resiste. Nada lhe pode resistir. Muitas vezes nas nossas orações nós dizemos, e isto não é uma crítica, irmãos, é uma constatação só. Senhor, que tu possas que tu possas, há pouco orávamos, que tu possas consolar o seu coração. Isto não está errado. Não está. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. Se há alguém que pode, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é Deus. A verdade é que é Ele que detém, efetivamente, o único que detém todo o poder. Toda a Bíblia nos mostra Deus como soberano e supremo Senhor. E alguns dos exemplos que nós conhecemos, e eu confesso que tive alguma dificuldade em preparar o tema, não é pelo tema em si, é pela quantidade de informação que eu gostava de partilhar convosco e comprovar tudo na palavra e que, por limite de tempo, não conseguimos. Não somos Deus, não é? Mas, por exemplo, Deus abre as comportas dos céus e as fontes das águas da terra e dizima parte da sua criação. Deus foi soberano sobre os elementos. E, por sua vontade, pelo seu propósito divino, Ele o fez. Nós vemos lá isso. Reconheceram como sendo a história de Noé, certo? Como a Bíblia nos mostra como Deus abre águas para salvar um povo e condenar outro. A passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Como Ele para o sol e a lua para que Israel alcance vitória sobre os seus inimigos. Como muda o coração de homens austeros e cruéis, como foi o caso de Nabucodonosor e de Ciro, Assuero e outros reis que nós vemos que, não só pela própria palavra, mas até os escritos
tradicionais, correntes, a história proclama que eram homens terríveis. Ditadores terríveis. Até esses, Deus controlou, limitou para proteger os seus. Alguns dos salmos proclamam a supremacia e a soberania de Deus de forma incrível. E então era quase pegar no primeiro até ao último e lê-los todos e estaríamos proclamando a soberania de Deus. Mas eu escolhi 2 versos. Não precisam de abrir. Este não será o nosso texto base. Mas o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. As nossas crianças já decoraram este versículo no passado. Salmo 24, versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, porque ele afundou e sobre os mares afirmou sobre os rios. Em tudo o que Deus fez, faz e fará, manifestando a sua soberania, é para a sua glória, para manifestar a glória do Senhor. Tudo o que acontece, aos olhos dos homens, muitas das vezes nós não conseguimos compreender como é que tragédias podem resultar na glória de Deus. Mas o que é certo é que nós vemos por vários exemplos da palavra, referimos a alguns, em que Deus foi glorificado, até nas coisas terríveis. Eu gostava de partilhar convosco, antes de irmos à palavra, não é uma substituição da palavra, mas uma porção deste livro. Deus é soberano. Eu não sou propriamente a melhor pessoa, não sou um leitor frequente, então não sou propriamente a melhor pessoa para aconselhar livros. Mas, sem dúvida nenhuma, quem já leu? Ok, 2. Vocês recomendam? Plenamente. Eu, se pudesse, eu oferecia um livro destes a cada um de vocês. Eu estou a lê-lo há cerca de um mês. Como veem, eu não sou propriamente a melhor pessoa para recomendar livros. Mas, irmãos, a forma como o autor... ele não só fala da soberania de Deus, mas fala acerca da soberania de Deus na relação com o homem, com a sua criação, a forma como ele opera, é algo fantástico. E deixem-me ler uma porção, tem várias notas, veem? É porque foi mesmo impactante para mim. Deixem-me abrir aqui numa descrição que ele tem logo no início, que diz assim: soberania de Deus. Que queremos dizer com esta expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual faz tudo segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Diz Daniel 4:5. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é omnipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos, ou o seu propósito, ou resistir à sua vontade. Salmo 115:3. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações. Salmo 22:28. Estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6:15. Este é o Deus da Bíblia. É no início. Tem muito mais para a frente. Aconselho-vos. Proclamar a soberania de Deus é algo muito interessante, muito... é fantástico, porque nós começamos a esmiuçar e queremos ir sabendo mais e mais e mais e vemos como o Senhor efetivamente está em tudo e controla tudo. E nada, como eu já disse, nada foge do seu alcance. E na palavra, algo que nós vemos é que há a palavra de Deus, as Escrituras falam na soberania de Deus quando relaciona a pessoa de Deus com a criação, principalmente com a sua obra-prima, com o homem. A forma como Deus administra todas as coisas de forma funcional é fantástico. As leis da natureza. Já alguma vez pensaram que se Deus não impedisse os céus de chover, as nuvens de deitarem água,
que todos nós, ou toda a Terra seria aniquilada, como aconteceu da outra vez? Já pensaram que como o nosso corpo, o corpo humano, funciona? Cada detalhe, cada pormenor, se não fosse Deus a criar daquela forma, quem poderia criar algo tão magnífico, tão perfeito? E acreditem, do pouco que... Eu já trabalhei na saúde, como sabem, né? O Ricardo trabalha, a Sara também, mas do pouco que nós conhecemos, confirmas, Ricardo? Do pouco que nós conhecemos, que já é um bocadinho mais do que se calhar a maioria, estamos muito longe de descobrir as coisas fantásticas que Deus faz, como Ele faz. A forma como os ecossistemas, deixem-me usar aqui uns termos mais complicados, ecossistemas e as energias funcionam. Como a Terra está suspensa no universo e por causa da distância perfeita que está do Sol, temos vida neste planeta. Tudo foi milimetricamente planeado e feito por Deus. Então podemos afirmar que, ao constatar estes e muitos outros exemplos, Deus é quem manda. Deus é soberano. Foi Ele que fez assim, é Ele que sustenta assim, é Ele que manda. A questão, e agora deixem-me... Até agora eu acho que todos estão a concordar comigo. Mas agora deixem-me colocar isto de outra maneira. A questão é que quando nós começamos a falar, ou quando se trata do homem, do ser humano, nem sempre parece que Deus fez as coisas bem feitas. Eu vou explicar. É que a criatura, eu, tu, estamos sempre a reclamar. No outro dia com alguém dizia, eu tenho não sei o quê. E eu dizia, tens é que reclamar com o Criador. A culpa não é minha. Se eu tenho uma barriga, a culpa é minha. Mais avantajada qualquer aspecto. Agora, tens de reclamar é com o Criador. Nós nunca estamos satisfeitos. A verdade é essa. Porque está a chover é porque está a chover. Porque o dia é cinzento é porque está cinzento. Porque nos acontece alguma coisa na estrada é porque aconteceu alguma coisa na estrada. É como se... E esta era uma das ilustrações para as crianças. A Barbie dissesse à Abby, por exemplo, eu não quero vestir essa roupa. Não faz sentido, pois não? Os irmãos sabem o que é a Barbie, não sabem? É que eu disse que ia trazer os exemplos para as crianças. Mas, ou um boneco de plasticina que o Dinis qualquer dia se calhar vai começar a brincar com o... Dinis é a nossa criança, é o nosso representante. E tem o Isaac também. Qualquer dia eles vão começar a brincar com plasticina, fazem um boneco de plasticina e depois o boneco vai dizer, eu não quero um nariz tão grande. Ou um boneco de peluche que tem que ir tomar banho, tem que ir para a máquina de lavar, porque está cheio de pó, de estar em cima da cama durante estes anos todos. Não sei se acontece nas casas de vossas mães. Mas o boneco vai reclamar e vai fazer fim-capé e vai bater e vai dizer, eu não quero. Acham que isto faz sentido? Mas faz sentido para nós reclamarmos com Deus. Faz sentido nós não aceitarmos aquilo que Deus faz no propósito que Ele faz. Mas reparem, até agora nós viemos a reconhecer que é Ele que manda, é Ele que cria, é Ele que sustenta, é Ele que governa. Mas quando se trata de nós, aí já queremos mandar um bocadinho. Já queremos meter a nossa colherada, é assim que se diz, não é? Vejamos outro exemplo. Se Deus cria uma girafa com um longo pescoço, ou um elefante com uma grande tromba, ou um leão com dentes afiados, há um propósito para isso. Então, por que hesitar? Por que hesitar quando falamos ou quando questionamos algo que diz respeito a nós, ao homem? Que quando Deus cria, Deus diz, é muito. Isso, obrigado. Só para garantir que vocês ainda estão aí. Então, por que reclamar se uns são mais altos ou mais baixos? Mais bonitos, como a minha esposa, ou mais feios? Por causa de uns serem mais bem dispostos ou outros rabugentos. Ou uns mais amorosos, uns mais corajosos, outros tímidos. Outros nervosos, ansiosos. Por que reclamar com Deus? Se Deus te fez de determinada maneira, há um propósito para isso. Por que reclamar com Deus? Não acabámos de dizer e de constatar que Ele é soberano,
que todas as coisas lhe estão sujeitas? Não proclamam as Escrituras de capa a capa a sua supremacia, a sua soberania sobre tudo? Não é Ele que nos sustenta? Não é Ele que nos dá todas as coisas? Isto ainda piora. E quando a uns Ele traz alegria e a outros traz sofrimento? Quando a uns Ele traz doença ou morte? Quando a outros Ele traz sucesso? Vejamos, por exemplo, o exemplo de Jó. Um dos homens mais ricos à face da terra. Tinha posses, filhos. O que é que Deus permitiu que acontecesse? De um dia para o outro. Ficou com nada. O que é que Jó fez? Adorou ao Senhor. Que exemplo. Eu não me consigo colocar nesta situação. Que fraco que sou. Concordam comigo? Façam um exercício para vocês também. Acabaram de me chamar fraco, mas não acham? Coloquem-se na situação de Jó. Imaginem tudo o que vocês têm. Deus, de um momento para o outro, como nós utilizamos a expressão, tira-vos o tapete debaixo dos pés. Eram capazes de fazer como Jó e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Éramos capazes de seguir o exemplo de Daniel, que, sendo levado cativo, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, mas ser fiel ao Senhor. Não se dobrar perante a ordem dos governadores, ir parar à cova dos leões. Foi o preço que ele pagou. Não é Deus soberano? Será que Deus é injusto? Vamos a Romanos 9. Esse é o texto que eu gostava de... Não será o texto completo, não é possível, mas para o nosso tema, em que nós vamos pegar Deus é soberano e a forma como Ele nos concede uma soberana salvação, este será um texto que trará algum ensino para nós esta manhã. Romanos 9. Apesar de só irmos considerar um ou outro versículo, eu gostava de ler convosco o capítulo inteiro. Diz então assim a palavra de Deus: em Cristo digo a verdade, Paulo escrevendo, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, ou as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falado, porque nem todos os que são de... Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque também diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer.
Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem lhe resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já de antes preparou? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Aquilo que nós vemos logo no início do texto é que Deus faz as coisas como quer. Ele disse que Abraão e Sara teriam um filho e desse seria a promessa. Abraão quis reclamar com Deus. Ele, na verdade, não reclamou. Ele atalhou. E das duas descendências que saíram de Abraão, apenas uma era da promessa. Porque Deus assim o tinha determinado. E mesmo de Isaac, o filho de Abraão, os filhos, Jacó e Esaú, desses, Deus escolheu um. Já repararam que é tipo de um deriva, ok, 50%. Do outro deriva, 50%. Mas Deus escolheu, determinou, planeou. Até mesmo antes deles nascerem, diz-nos o texto. Para quê? Para que a sua soberana vontade, a firme eleição, fosse garantida. Que é para não haver nenhum homem a chegar-se e dizer porque um traiu o outro com um guisado vendeu-se por um guisado de lentilhas. Não foi por causa disso. Jacó foi escolhido porque Deus o escolheu. Porque Deus o escolheu. Da mesma forma como Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para salvar o seu povo. O que é que aconteceu no Mar Vermelho? O povo de Israel passa, já vimos esse exemplo no início, e os outros foram condenados. Porquê? Porque Deus quer, Deus faz. Porquê? Porque Ele pode. Só Ele pode. Só Ele é omnipotente, omnisciente. Ele conhece todas as coisas. Quem és tu? Quem sou eu? Para questionar Deus. Há outra coisa. Nós confundimos, e é por isso que muitas das vezes nós questionamos Deus. Nós confundimos o que é um propósito e o que é um alvo. Eu não tinha isto inicialmente, mas eu vi esta ilustração há pouquinho tempo. Por norma, nós ficamos a pensar que Deus é injusto quando escolhe uns em detrimento de outros, porque pensamos que Deus tem um objetivo a alcançar. Deus não tem nenhum objetivo a alcançar. Propósito é diferente de objetivo. O objetivo é um alvo que se quer alcançar. Um propósito, se formos ao dicionário ver, é razão de ser. Porque Deus é assim, Deus faz assim. E o Senhor não muda. E o Senhor é eterno, santo, todo-poderoso, grande, omnisciente, omnipotente.
como nós temos vindo a ver. E o propósito de Deus tem a ver com quem Ele é, com o grande eu sou. Por isso os seus desígnios são inalcançáveis. Deus faz as coisas e nem sempre diz porque é que as faz. Nem sempre te explica porque é que as coisas aparecem na tua vida. Ele não tem que o fazer. Já pensaram nisso? Quando nós... A dificuldade de percebermos quem Deus é existe porque muitas das vezes nós tentamos comparar Deus connosco. Não é nós a Deus, é ao contrário. Nós queremos que comparar Deus connosco. Aquilo que nós vemos é a nossa justiça própria. É aquilo que tu queres, que tu te sentes feliz a fazer ou deixas de fazer. O homem não sabe tudo. Jamais compreenderá tudo e está muito longe da sua capacidade de alcançar o propósito de Deus. Mas o exemplo dos servos de Deus é fantástico para nós. Porque para eles Deus era soberano. Eles chamados, escolhidos por seu decreto, eles criam que o propósito de Deus contribuía para o seu bem. E é por isso que Daniel continuava a expor-se à janela a orar. E foi por isso que os amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor exigiu que toda a gente se dobrasse perante a estátua, eles resistiram e não o fizeram, sendo condenados à fornalha ardente. Porque, confiados em Deus, na força do seu Santo Espírito, eles alegravam-se até nas tragédias, nos desastres, nas tristezas. Em todo o tempo, na força do Espírito Santo, nós conseguimos alegrar-nos no Senhor. É difícil, parece impossível, quando olhamos a nossa incapacidade perante um Deus todo-poderoso, mas a nossa força vem do Senhor. Tu crês nisto? Com Deus, aquilo que vemos é que nada é fruto do acaso. Não é por sorte ou por circunstância, tudo tem um propósito divino. Tudo tem um propósito divino. E com a nossa salvação não é diferente. O texto de Romanos refere que isso mesmo, Deus elege uns para serem salvos, para serem alvos de misericórdia e de bênção, e outros para perdição e condenação. Ele usa de compaixão com quem quer, sendo misericordioso com quem quer. Tudo isto não só porque apetece-me, Deus não é um Deus de apetites, mas porque há um plano eterno, divino. Antes de qualquer homem nascer, antes sequer de nascer, Ele já escolheu, Ele já elegeu, porque Ele sabe, porque Ele pode. Não há qualquer mérito humano. O homem nada pode fazer para mudar o propósito de Deus. Porque senão Deus deixava de ser soberano. Já pensámos nisto? Concordam comigo? Se o homem pudesse fazer alguma coisa para mudar a vontade de Deus, Deus deixava de ser todo-poderoso, deixava de ser soberano. Não importa se ao meu olho e ao teu olho as pessoas são boas ou más. Se a justiça é... Eu já uma vez utilizei este exemplo. Se eu tivesse de ser escolhido ou não por qualquer um de vocês, não sei se colocava a minha cabeça no cepo. E se calhar o contrário. Nós somos tão injustos uns para com os outros. Porquê? Porque é a nossa perspectiva e nós não somos Deus. Porquê questionar Deus? É Deus injusto? Porquê? Porquê que Deus é injusto? Não é Ele soberano? Não é Ele que tem o grande poder? Em termos de sabedoria, em termos de espaço, nada o limita? Não é Ele santo? Qual de nós, façam esse exercício agora, quando foi a última vez que tu fizeste uma coisa boa, que tu consideras que foi uma coisa boa, uma boa ação? 5 segundos para pensarem. Toda a gente conseguiu pensar uma coisa?
Foi exercício, foi muito rápido, não foi? Não temos tempo, tem que ser... Então agora pensem, quando foi a última vez que vocês fizeram uma coisa má? Atenção, não é o fazer para as outras pessoas verem, até no pensamento. Vocês já pensaram que só entrar à porta da casa de oração e reclamar, está chuva? Estão a reclamar com quem? É comigo? É com o Samuel? Estão a reclamar com quem? Com o Senhor. Irmãos, por favor, não me levem estas perguntas a mal. Eu fiz-las a mim primeiro. O Senhor fez-las a mim primeiro. Mas a verdade é esta. A nossa fragilidade vai por aqui em relação à forma como nós vemos as coisas. Muitas das vezes nós estamos a chamar Deus de injusto. Estamos a querer retirar de Deus parte do seu caráter. O exemplo que o texto nos dá ainda é mais claro. O oleiro molda jarros que enfeitarão uma casa. Uma jarra para ser colocada em cima de uma mesa com flores. Para embelezar, ornamentar. E aquele é um vaso de honra. Lá atrás, se formos aos quartos de banho, temos os caixotes do lixo. Podiam ter sido feitos pelo mesmo... Isto para não ser mais desagradável, vocês perceberam? Então, não é o mesmo que faz a mesma coisa? Faz algum sentido? Quem é que escolheu? Foi quem fez. Deus cria vasos, diz-nos o texto, vasos de ira, para mostrar o seu poder, a sua ira pelo pecado sobre os homens, que propositadamente não serão alvos da misericórdia de Deus. É o texto que o diz. Versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, já repararam que é tudo negativo? Suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Eles não se arrependem, mantêm-se no pecado, em seus próprios caminhos, para condenação. E Deus, pacientemente, os suporta. E porquê é que Deus reage assim? Para revelar a sua glória. Se Deus é santo, como iremos ver, não quero entrar no tema da próxima semana, mas se Deus é santo, para revelar a sua glória, Ele tem que a revelar de alguma forma. E a forma como Ele se revela, sendo santo, é odiar o pecado. Irar-se contra o pecado. Afinal, estou-me a meter em dois assuntos já. É por isso que a sua misericórdia não é extensível a todos, mas sim, o que é que nos diz o texto? A quem Ele quer dar. O problema é que nós construímos um Deus à nossa medida, à nossa maneira e feitio, que apenas revela misericórdia, graça e amor. Esquecemos que Deus é misericordioso, é gracioso, é amoroso, mas Ele também se ira com o pecado. Esquecemos esta parte, não nos dá jeito muitas das vezes. E é por isso que nós achamos que Deus é injusto. Porque escolhe um em detrimento de outros. Porque faz como quer. Compadece de quem quer e tem misericórdia de quem quer, não se compadecendo de quem Ele não quer, não tendo misericórdia de quem Ele não quer. Quando isso nos dá jeito, que são muitas vezes, confessemos, esquecemos-nos que Deus é santo, justo e que se ira com o pecado também. Já os vasos de honra, eles são o reflexo da sua misericórdia. Porquê? Porque, na verdade, todos nós seríamos condenados se não fosse por Cristo. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas por Cristo, Deus nos elege para sermos alvos da sua misericórdia.
para a sua glória. Estes são chamados, reparem, nós não somos, os filhos de Deus não são chamados, não são convidados à salvação. É que quem é convidado à salvação pode recusar. Mas somos chamados eficazmente. O Espírito de Deus capacita o homem para reconhecer o quão longe está de Deus e crer em Jesus como o seu Salvador. Outra ilustração que eu ouvi há pouquinho tempo. Imaginem, isto era uma ilustração espetacular para o Cuca. Eu vou ver se me lembro quando saía de lhe dizer. Para o Tiago, perdão. Imaginem uma lâmpada e imaginem um gerador de energia. Ok? Como é que eu consigo fazer esta lâmpada funcionar com este gerador? O Tiago, se estivesse aqui, dizia assim, ligas o gerador, mas tem que haver algo que ligue de um lado ao outro. Um fio. Quando o gerador é ligado, a energia passa pelo fio e acende a luz. Faz sentido isto para vocês? Faz? Eu disse que a ilustração eram de crianças. O Espírito de Deus gera em ti, desperta-te para tu reconheceres o teu pecado, para reconheceres quem Deus é, e Ele te concede a fé para que tu creias em Jesus e sejas salvo. É o Espírito de Deus que te regenera. Romanos 8:16, por exemplo, é atrás, nós podemos ir lá ler o texto. Romanos 8:16 diz que o mesmo Espírito testifica ou confirma, atesta com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Efésios 2:8, não precisam de abrir, eu vou lá num instante. Se calhar vocês abrindo chegava mais rápido. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá para que tu creias. É isso que Ele opera em nós. Nós não estando dispostos para Cristo, não estando sensíveis ao nosso pecado, à necessidade da misericórdia de Deus, o Espírito de Deus desperta em nós o desejo de abraçar Jesus como o nosso Salvador. Por isso o divino plano de salvação, a soberania de Deus é a nosso favor, não contra nós. Deus não obriga ninguém, não arrasta ninguém para crer. Ele muda a inclinação do homem, a sua disposição para crer em Cristo e fugir do pecado. Algumas pessoas perguntam-se, mas como é que eu sei se eu sou eleito ou não? Se tu continuas a ter uma tendência para pecar, tu ainda não creste em Cristo. O Espírito ainda não te regenerou. Quando eu digo tendência para pecar, todos nós temos tendência para pecar, lógico. Todos nós reclamamos com a chuva, dando um pontapé no chão. Estamos a pecar contra o nosso Deus. Mas quando eu estou a dizer é quando tu nem sequer, a tua consciência, o teu coração, nem sequer se incomoda com o pecado. Tu percebes que o Espírito de Deus habita em ti quando a dureza do teu coração foi desfeita e tu tens um coração novo, como lemos em Ezequiel 36, e buscas não pecar, tu foges de mentir, tu foges de odiar, tu foges dos desejos carnais, ilícitos, proibidos, e tu buscas a verdade, tu buscas o amor, tu buscas o fruto do Espírito. Deus não é injusto e ninguém é tratado de maneira injusta porque alguns recebem o salário do seu pecado e, na verdade, como já vimos, sem Jesus, todos nós o receberíamos. Outros recebem graciosamente a misericórdia de Deus. Deus não envia Jesus para morrer pelos pecados, ficando de dedos cruzados ou de pernas cruzadas, esperando que um ou outro creia em Jesus como o seu Salvador para ser salvo. Há um plano eterno de Deus que concede, por seu poder e soberana vontade, uma poderosa, justa, eterna salvação, mostrando a sua soberana misericórdia para com os que são chamados.
Este plano é perfeito e foi perfeitamente executado em Cristo. E não há aqui uma divisão de tarefas entre ti e Deus, porque o barro, o vaso, não tem qualquer tipo de poder sobre o oleiro. Foi Deus que nos criou biologicamente, é Deus que nos cria espiritualmente. É graça eficaz. Apenas Deus tem poder 100% para transformar e regenerar o pecador. Esta ação não é repartida nem dividida por mais ninguém. Ela começa e termina em Deus. Deus Pai determina o plano de salvação. Deus Filho Jesus conseguiu-a com o seu sangue, que nós celebramos esta manhã, recordamos esta manhã, e o Espírito Santo aplica a salvação naquele que crê. É por isso é que tu, depois de salvo, os teus frutos têm de ser os frutos do Espírito. Quanto mais tu te enches do Espírito de Deus, porque foste regenerado, mais fruto do Espírito tu darás. A salvação não é alcançada por mérito ou resultante de alguma ação que o homem possa fazer. Não é porque, como diz o texto, não é porque o homem corre, não é porque o homem faz alguma coisa de bem ou de bom que vai ser salvo, mas sim por um ato de misericórdia de Deus. O homem corre atrás, sim, mas aceita a salvação por mérito de Cristo. É Deus que faz, é Deus que chama. É uma decisão soberana. Uma decisão prévia ao nascimento para que o desígnio, o propósito divino prevaleça. Então, se é assim, porquê continuar a orar? E porquê continuar a pregar o Evangelho? Já pensaram nisso? Se Deus é soberano, foi por aí que começámos. Controla todas as coisas. Sustém todas as coisas. Aliás, antes disso, criou todas as coisas. Tudo o que acontece é por seu divino propósito, porque Ele quer. Então, porquê continuar a orar? Porquê continuar a pedir ao Senhor? Porquê continuar a pregar o Evangelho? Se Ele já escolheu, porquê continuar a pregar o Evangelho? Porquê andarmos a falar em ir até aos confins da terra? Antes de mais, em primeiro lugar, porque são mandamentos da própria palavra e do próprio Jesus. Orai sem cessar, dizia Paulo nas cartas. Dizia Jesus, vigiai e orai. Se não fosse por mais nada, é uma ordem do Deus que é soberano. É uma ordem para cumprir, para obedecer. Tu honras ao Senhor porque é Ele que tu levantas o teu coração e a tua voz com temor e tremor em adoração quando tu oras, quando tu elevas a tua voz. São mandamentos, quando tu obedeces a estes mandamentos, tu estás a honrar o Senhor. Em segundo lugar, porque a obediência a estes mandamentos mostram o teu conhecimento não intelectual de quem Deus é. Não é só conhecer que Deus é soberano. Se nós explicarmos uma das nossas criancinhas, Deus criou todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E eles vão ficar a saber isso. Decora isso. Para a semana dizes-me isso tudo outra vez. E muitas das vezes as pessoas têm este conhecimento intelectual de Deus. Mas não é esse conhecimento intelectual de Deus. Quando tu reconheces a sua soberania, tu oras e tu pregas o Evangelho, porque tu conheces quem Deus é. Tu não oras para que Deus faça a tua vontade. Tu não oras para que Deus mude os seus planos. Ele é soberano, como temos estado a ver, e Ele cumpre o seu propósito. Então, se tu não oras para que Deus mude os seus planos, porquê é que tu oras? Tu oras ao Senhor porque tu crês e reconheces que só Ele tem poder para fazer. Lembram-se de Ana? Ana, o Senhor tinha-lhe fechado a madre, diz o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E ela era a mais amada do seu marido. No entanto, ela chorava cada vez que Elcana vinha entregar a oferta ao Senhor. Porquê? Porque... não me lembro do nome dela. Obrigado. Penina trazia todos os seus filhos e Ana olhava para eles e lamentava-se. Também queria. E ela vai falar com Elcana para isso? Não, Elcana preocupou-se, nos trouxe que era um marido às direitas. Preocupou-se com ela. O que é que tu tens, mulher? Por que é que tu choras?
Não te dou eu mais do que a ela? Mas o que ela queria era um filho. A quem é que ela pediu o filho? Foi ao marido? A quem é que ela orou ao Senhor? A quem é que ela fez? A quem é que ela orou? Ao Senhor. A quem é que ela fez o voto? Ao Senhor. Porquê? A oração de Ana ia mudar os planos de Deus? Não, ela sabia a quem é que estava a pedir. Ela reconhecia a soberania de Deus. Ela era uma serva fiel do Senhor. O exemplo de Paulo. Paulo orava para que Deus lhe tirasse o espinho da carne. Já agora, no caso de Ana, Deus concedeu aquilo que Ana pediu. Fazia parte do propósito de Deus. Agora é fácil nós falarmos isto porque está escrito, não é? Paulo orava ao Senhor para que o espinho na carne, não vamos falar acerca do que era o espinho na carne, não é o propósito aqui, mas orava para que o Senhor o retirasse. Porquê que Paulo orava? Porque se havia alguém que podia tirar aquele espinho era Deus. O que é que Deus fez? Não tirou. E isso serviu, já agora, isso serviu para quê? Glória do Senhor. O filho de Ana foi entregue nas mãos de Eli e fez o quê? Serviu ao Senhor. Glória ao Senhor. O espinho na carne de Paulo não lhe foi retirado. Serviu para quê? Glória ao Senhor. Orando, tu reconheces o domínio de Deus sobre os elementos, sobre a chuva, sobre o vento, sobre o calor. Sabes que é Ele que rege o mundo inteiro e tudo quanto nele há. Os eventos mundiais, governantes políticos, orçamentos de Estado que são chumbados e tudo mais. Que a Ele pertence a salvação quando tu oras pelo Evangelho que é pregado na igreja, pelo mundo fora. Porque a pregação do Evangelho tem poder para a salvação de alma. Para a glória de Deus, em terceiro lugar, e para a proclamação do seu reino, é para isso que tu oras e continuas a orar e continuas a pregar, se foste chamado para o fazer. Em qualquer uma das situações, qual era o propósito do Senhor? A sua glória. Que o seu nome, como também diz o nosso texto, o eu sou, fosse conhecido. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua imutabilidade e tudo mais. E tudo mais que nós iremos ver. Eu e tu não sabemos quem são os eleitos de Deus. Mas Ele sabe. E por isso Ele me ordena e te ordena que continues a orar pelos perdidos. Que continues a pregar a palavra aos perdidos. Porquê? Porque Deus usa a oração e a pregação da sua palavra como instrumentos para chamar os seus eleitos. Deus usa a oração e a pregação da sua palavra para chamar os seus eleitos. Se assim é, os filhos de Deus, a ICEP, a Igreja Cristã Evangélica em Bardel, não pode parar de orar, não pode parar de pregar, de proclamar Deus, quem Ele é e a salvação que existe em Cristo Jesus. Ao olhar a soberania de Deus, todos nós, Igreja de Cristo, devemos encher-nos do Espírito e com temor, obediência, profunda gratidão e alegria, adorar o nosso Supremo Rei. Para terminarmos, eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé e a nossa oração, para fechar, será a leitura de uma passagem. Em Colossenses, capítulo 1, e os versículos 13 a 23. Será a nossa oração de encerramento, em que Paulo, ao escrever aos Colossenses, aqui proclama a soberania do Senhor e a salvação plena que temos em Cristo Jesus, em como temos vindo a louvar ao Senhor e como Jesus é o Rei da glória, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Diz assim o texto, Colossenses 1, 13. Oramos. Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.